Os trabalhadores da última hora. Mateus 20, 1-16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E disse-lhes: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e 9, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Jesus afirma que qualquer operário que aceitar o convite para o trabalho na vinha, não importa quão tarde no dia, receberá uma recompensa igual àqueles que iniciaram o labor no início do dia. Passemos a análise verso a verso da passagem, de modo que possamos melhor compreendê-la. Mateus 20, verso 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Em algumas versões, notamos que o proprietário saiu de madrugada. Entende-se por volta das 6 horas da manhã, no nascer do sol, início do dia. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, está escrito assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. A palavra proprietário, que consta em algumas versões, traduz um termo grego que significa mestre da casa ou pai de família. Naquela época, era comum que empregadores procurassem trabalhadores diaristas nas praças da cidade, por volta das 6 horas da manhã,
para ajudar em suas vinhas, dependendo da quantidade de trabalho necessário naquele dia. Os trabalhadores representam as pessoas chamadas ao arrependimento pela mensagem do Evangelho, que se convertem e passam a obrar em favor do reino do Senhor. O proprietário da vinha é Deus, que deseja que todos os homens se arrependam de seus pecados e sejam salvos. O pagamento prometido ao final representa a redenção da alma. A vinha é a seara onde a igreja deve trabalhar, anunciando o Evangelho no mundo, atuando na obra em favor da expansão do reino de Deus. Sabemos que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus 20, verso 2. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. O denário era uma pequena moeda de prata, que era a moeda de maior circulação no Império Romano. Correspondia ao salário diário de um trabalhador. Com 1 denário seria possível comprar cerca de 8 quilos de pão. Nesta parábola, a moeda representa a recompensa imerecida da salvação, com a qual somos agraciados, quando respondemos positivamente ao chamado do Evangelho. Mateus 20, versos 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Aqui notamos um segundo chamado, que ocorreu horas depois do primeiro chamado, realizado no primeiro versículo. Os judeus dividiam seus dias em 12 partes iguais, ou horas, começando no nascer do sol, às 6 horas da manhã e terminando no pôr do sol. Aquela era a 3ª hora do dia, a partir do nascer do sol, ou seja, 9 da manhã. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, está dito que os trabalhadores estavam ociosos. E saindo perto da hora 3ª, viu outros que estavam ociosos na praça. Todos que não fazem parte da obra do Senhor estão sem propósito na vida, apenas aguardando o dia da morte eterna. Nós estávamos sem proveito algum, mortos em delitos e pecados, e escravos do mal. Mas Deus nos chamou. Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Basicamente se resume em anunciar o Evangelho. E quem nos recompensará por isso é Deus. Por isso é fundamental atender ao chamado e trabalhar na vinha. Marcos 8,36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Contudo, a recompensa não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para esse trabalho. Isso deixa claro que não somos merecedores de reconhecimento algum. É evidente que a vida sem Deus não faz sentido. Acabaríamos no que diz Salomão em Eclesiastes 9:3. Esse é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e
de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Eclesiastes 9:12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. A perspectiva do cristão é diferente. Olhamos para Cristo, nosso Salvador, que disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Sabemos que somos peregrinos nesta terra e que Deus tem preparado algo excelente e definitivo para aqueles que perseverarem até o fim. Mateus 20, verso 4. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Dessa passagem em diante, não é mencionado expressamente o pagamento de um denário, nem mesmo um valor específico, mas é mencionado um pagamento justo a critério do proprietário. O esperado, na simples interpretação humana, seria um pagamento proporcional às horas trabalhadas. Contudo, no final da parábola, vemos que todos recebem de fato um denário, independentemente do horário em que foram contratados. Isto demonstra que todos têm o mesmo direito de participarem da bondade, graça e misericórdia divina, que superam o que os homens consideram como justiça. Efésios 2, 8-10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3, 27 e 28. Nós somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo. No entanto, os que estão debaixo da graça são moradas do Espírito Santo e praticam as obras que evidenciam a salvação. Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Bem, voltando à parábola, Mateus 20, verso 5. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona, fez a mesma coisa. O chamado continua. O empregador convidou outras pessoas a trabalharem na mesma promessa de lhes dar o quanto podiam razoavelmente esperar. As horas do dia representam tanto o tempo de vida das pessoas, quanto o período de ingresso de judeus e gentios na igreja, como também o alcance do Evangelho em todos os lugares do mundo, em todas as eras da igreja, partindo de Jerusalém até os confins da terra. Jesus, ressurreto, dá a seguinte ordem aos seus discípulos em Jerusalém. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 a 16. O Mestre já havia dito que e é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos 13, 10. Alguns povos mais distantes foram alcançados depois de outros, mas a oportunidade da salvação apresentou-se igual para todos. Sabemos que algumas pessoas se convertem na mocidade, algumas na meia-idade, outros quando já estão mais maduros. Por fim, alguns se convertem com a idade mais avançada, na velhice. Alguns se convertem mais no início da vida, enquanto outros no final da vida, mesmo que ainda jovem, como aconteceu com Dimas, o ladrão da cruz, situada ao lado direito de Jesus. Não sabemos quando será o final das nossas vidas, por isso temos que aceitar o chamado sem hesitar. Existe também um entendimento que considera o primeiro chamado a pregação de João Batista no deserto, preparando o caminho do Messias, chamando o povo ao arrependimento e anunciando a proximidade do reino. O segundo chamado, às 9 horas da manhã, a pregação de Jesus e dos apóstolos, direcionadas aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. O terceiro chamado, ao meio-dia, a pregação da plenitude do Evangelho, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, a partir do dia de Pentecostes em Jerusalém, quando da descida do Espírito Santo. O quarto chamado, às 3 horas da tarde, representa a missão dos apóstolos nas várias sinagogas dos judeus, em todas as partes do mundo em que foram espalhadas, cuja história é relatada no livro de Atos dos Apóstolos. A quinta e última chamada, às 5 horas da tarde, representa a chamada geral dos gentios para a Igreja de Cristo, quando os judeus incrédulos foram finalmente rejeitados. Tal interpretação se utiliza do versículo 7, que menciona: porque ninguém nos contratou, ou seja, nunca ouvimos a voz de um profeta, apóstolo, presbítero ou evangelista pregando o Senhor Jesus até agora. Os judeus não podiam usar isso como argumento, devido à rejeição, em grande parte, quanto ao Messias, a pedra angular que os construtores rejeitaram.
Mateus 20, versos 6 a 7. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Eram 5 horas da tarde, ou 11ª hora do dia, quando havia apenas 1 hora de trabalho do dia. Alguns são contratados para a vinha na velhice, quando o dia da vida está quase terminando, restando apenas 1 hora dentre as 12. Ninguém é contratado na 12ª hora ou às 6 da tarde, quando a vida termina, a oportunidade acaba, a porta da graça se fecha. Mas enquanto houver vida, há esperança. Há esperança para velhos pecadores, se estes sinceramente se voltarem para Deus. O verdadeiro arrependimento nunca é tarde demais. 2 Coríntios 7, 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Os dois sentimentos são marcados por grande tristeza e aflição, porém são completamente diferentes um do outro. Primeiro, a tristeza, segundo o mundo, ou remorso, não produz mudança verdadeira, mas o arrependimento produz. Remorso é a tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Se não houver consequências ruins para o transgressor, não haverá qualquer tristeza. Não existe tristeza pelo que o pecado é em si, mas por ele afligir o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento com Ele. O foco da dor do remorso é todo horizontal, do mundo, e nem um pouco vertical, ou seja, não há interesse no modo como o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. Portanto, assim que as consequências passam, o comportamento ruim ressurge. O coração não ficou enojado com o pecado em si, então o pecado continua enraizado nele. Por outro lado, o arrependimento causa um pesar, uma tristeza, uma forte contrição pelo mal cometido. Ele vem acompanhado de dor, de choro, de transformação de coração e mente que nos aproxima de Deus. A pessoa passa por uma mudança de pensamento e de caráter. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. Nos capacita a deixar para trás o que aconteceu. Ele é motivado pelo amor e reverente temor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos, pelo desejo de abandonar os maus caminhos e andar nos passos de Jesus. Não há perdão para o remorso, pois no remorso não há atitude em relação ao pecado. Não há abandono do pecado. Não se vê mudança de vida. Não se vê renúncia, autonegação. Não há mudança de atitude. No arrependimento existe a ação, existe a atitude e o esforço de abandono do pecado, a repulsa pelo pecado em si e a devida correção da rota. O arrependimento pode ocorrer até às 5 horas da tarde, mas não às 6.
ou seja, enquanto ainda temos o sopro da vida. Jamais podemos esperar o arrependimento, pois ele pode não vir. Nosso coração pode acabar endurecendo, fazendo com que o Criador nos entregue para uma disposição mental reprovável. Além disso, não sabemos se estaremos vivos amanhã. Agora é tempo aceitável. Por fim, podemos dizer que os gentios chegaram à 11ª hora, mas foi porque o Evangelho ainda não havia sido pregado a eles. Mateus 28. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Essa ordem de começar pelos últimos é mencionada para ensejar as observações que se seguem. Se os primeiros contratados tivessem sido pagos antes, eles partiriam satisfeitos e o ensinamento da parábola estaria perdido. Ao cair da tarde, era a 12ª hora do dia, início da noite, mas nenhum trabalho poderia ser feito. Os diaristas são chamados e pagos. O tempo de acerto de contas será por ocasião da ressurreição, a noite do mundo. João 9, verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Os trabalhadores fiéis, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, com postura de servos vigilantes, praticantes da palavra, herdarão a vida eterna. João 6:40. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Crer no Filho implica em andar em seus passos, ser discípulo dele, guardar os mandamentos, fazer a obra que ele nos comissionou. Contudo, os que não trabalharam na vinha do Senhor serão destruídos, pois a ira do Deus permanece sobre eles. Para esses não haverá pagamento. João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Mateus 29. Todas as pessoas, sejam judeus ou gentios, por crer em Jesus, ainda que no final da vida, são admitidos na mesma bênção do Evangelho da justificação, adoção, regeneração e comunhão com Deus pela obra consumada na cruz. Mateus 20, 10-12. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. A salvação é imerecida para todos. Ninguém é digno por si próprio para herdar a vida eterna.
Não há obra ou trabalho que possa pagar o preço de uma alma. Somente o sangue derramado por Jesus, que se ofereceu de forma imaculada, pode resgatar uma alma para Deus. O pagamento de um denário para todos representa a salvação pela graça divina, para todos que responderem de forma positiva ao chamado do Evangelho e trabalharam na vinha do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas, mas mesmo assim, elas são para Deus tão importantes quanto aquelas que serviram na obra durante muitos anos. A diferença que haverá no reino vindouro entre os salvos é somente com relação ao galardão, o nível de competência, a posição hierárquica. O galardão, que significa prêmio ou recompensa, não se confunde com salvação. Ele será dado a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Coríntios 3, 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o teu trabalho. Lucas 6, 35. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. 2 Coríntios 5, 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Atos 15, 9 ao 11. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Mateus 20, 13 ao 14. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Mesmo quando sabemos que a salvação é pela graça, ainda pensamos que merecemos mais do que os outros. Quando a passagem diz: Amigo, não estou sendo injusto com você, significa que a promessa foi integralmente cumprida, o pacto foi respeitado, a aliança foi confirmada. Se o Senhor da vinha optar por pagar menos ou a mesma coisa aos trabalhadores contratados posteriormente, isso em nada afeta o contrato realizado com os primeiros.
Tendo o trabalhador recebido aquilo que concordou em receber, não existe motivo para reclamação. Deus é fiel à sua palavra, embora nada deva a qualquer pessoa. Pelo contrário, todos os salvos estão debaixo da graça de Deus, que enviou seu Filho unigênito para quitar a dívida que era contra nós. Mateus 20:15. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? A Deus pertence o perdão, a graça e a misericórdia. Daniel 9:9. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Efésios 2:4-5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Devemos renunciar à nossa tendência de invejar os outros e criticar os caminhos de Deus. Mateus 20:16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. No reino da graça de Deus, não devemos pressupor que somos superiores aos outros. Os caminhos da graça divina não se submetem às expectativas humanas. Olha só o que Jesus diz em Mateus 20:26-27. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Que possamos trabalhar na vinha de forma diligente até o pôr do sol e sermos agraciados pelo nosso amado Deus.